Hoje eu vi um conselho importante do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao Bolsonaro. Pare de cavar a própria fossa. Fernando Henrique falava desse temperamento desembestado do Bolsonaro, né? Que hoje pela manhã, por exemplo, chamou a atenção de seu ministro da Saúde de público relacionado com aquele problema da cloroquina. Ora, o Bolsonaro querendo dar lição ao ministro da Saúde. Pera lá, e para quê? Só para criar animosidade? E o que vai acontecer se esse ministro de repente pede boné e vai embora? Deixa o presidente muito mal. E aí você produz aquela faísca que pode levar ao barril de pólvora. O problema é que o presidente tem revelado uma certa falta de equilíbrio, inclusive em defesa própria. Por exemplo, ele tinha acabado de ganhar aquela parada com a mídia em relação à exibição do seu exame médico sobre o coronavírus. Deu negativo e ele foi até as últimas consequências para evitar se expor à sua privacidade. Mas, na verdade, o que ele queria era desmentir a imprensa e demonstrar que realmente está sendo perseguido pela grande mídia. E agora, com a adesão do Moro aos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Mas é aí onde o Bolsonaro teria de se acautelar e não fazer besteiras como aquela que ele fez hoje pela manhã, querendo desacreditar o seu ministro da Saúde em relação àquele problema da cloroquina. Ora, o ministro da Saúde pode se zangar e ir embora. E o Bolsonaro vai ficar muito mal para explicar como é que um ministro da Saúde vai embora, e justamente por causa de um destempero presidencial. E é esse tipo de mini-crises que pode representar a faísca que vai levar, não é, à explosão, ao barril de pólvora, que seria a detonação, a deposição do Bolsonaro por um golpe aí de sorte do Parlamento ou do Supremo Tribunal Federal. É aqui onde entra o Fernando Henrique, não é? Esse levantamento que faz o Estadão de São Paulo, aquele jornal tradicional da família Mesquita. Ele diz aqui que FHC e Lula divergem sobre pedidos de impeachment de Bolsonaro. Tucano, que é o FHC, diz que é melhor evitar ações de remoção do presidente do cargo, enquanto Lula diz que pedidos têm de partir de setores organizados da sociedade. O que acontece aqui, não é? Nem o Lula, nem o Fernando Henrique parecem querer o impeachment do Bolsonaro. O Lula com mais razão, porque o impeachment do Bolsonaro significaria a ascensão do Mourão, do Hamilton Mourão, um presidente da República muito mais maleável à Globo que o Bolsonaro. E a Globo é o inimigo figadal que quer destruir o Lula, como ficou demonstrado, né, em toda aquela série de jornais nacionais que o Lula computou como mais de 100 horas de notícias negativas contra ele. Então Lula, na verdade, não quer, apesar de dizer que é hora de Rodrigo Maia aceitar aquele pedido de impeachment. Mas vamos aqui ao conselho do Fernando Henrique, que eu achei muito interessante. Já FHC diz que Bolsonaro não está à altura do cargo e que falta liderança no governo para enfrentar a pandemia do coronavírus, mas ponderou que é melhor evitar o impeachment. O movimento pelo impeachment
conta com mais de 30 pedidos protocolados na Câmara assinados por partidos e lideranças de esquerda e direita. FHC disse, porém, que esse processo deixa marcas. E ele tem toda a razão, porque aí significaria mais um rompimento constitucional, um golpe contra o eleitorado que, bem ou mal, com ou sem fake news, levou o Bolsonaro lá ao poder. O pedido de impeachment também, além de demorar, ser muito prolongado, ele não conta hoje, eu digo, com aqueles deputados que seriam suficientes para aprovar o impeachment, 342 votos. Com essas negociações do Centrão, é possível que o governo atinja pelo menos 200 votos a seu favor. O governo precisa de apenas 172 votos para não deixar andar o impeachment. Daí, o Rodrigo Maia também tem razão. Então vejamos aqui o que diz o Fernando Henrique. É melhor evitar, mas quem tem que evitar mesmo é quem está no poder. Bolsonaro está cavando a própria fossa. Pare de cavar, meu Deus. Não quero isso. Sei o custo histórico. Eu me opus ao impeachment do presidente Lula. Ele foi o primeiro líder sindical que chegou à presidência. Vamos tirar? Isso fica na história. Eu não me movo na direção de derrubar alguém. Mas se esse alguém não melhora, ele cai, disse o tucano. O Bolsonaro está debaixo de vara, debaixo de uma bateria de críticas quase que unânimes da grande mídia, principalmente. As redes sociais, nesse momento, elas não contam, o que conta realmente é a mídia. E está tudo, parece, fechado contra ele, e ele ainda não percebeu. E ele que tem potencialidade, como tem demonstrado, ao longo de todos esses tempos, de provocar uma virada nessa situação, como provou ontem com aquela sua manobra do exame médico sobre o coronavírus. E a gente vê também que há muita malandragem, principalmente do Moro, o Sérgio Moro, aquele santinho que era ministro da Justiça e depois tinha sido antes o juiz todo-poderoso da Lava Jato. Hoje é o ex-ministro Ciro Gomes, também com uma longa experiência de governo, não é? Como um dos ministros mais importantes da República, além de ter governado o Ceará. Diz aqui o Ciro Gomes. Ciro critica Sérgio Moro por ter exposto conversas com Bolsonaro. Vamos ver o que o Ciro diz nessa live ao site My News. Então, repare, eu não acho que, francamente, o Bolsonaro tenha dito ao Moro mais do que aquilo que é razoável o presidente dizer. Olha, eu estou incomodado. Esse negócio desse cara da Polícia Federal não está examinando isso, não está examinando aquilo. Isso daí, francamente, depõe, na minha opinião, contra o Moro. Porque um camarada ser ministro de um presidente da República e devassar conversas que o presidente da República teve numa relação de confiança com ele não é demonstração de caráter. Ele diz que há lealdades maiores, e quem julga essas lealdades? Isso é antigo, isso é funcional, não é? Qualquer país do mundo que valorize decência, ética, veja, as coisas que eu sei do Lula em confiança, eu fui auxiliar do Lula, as coisas que eu sei do Lula em confiança, jamais vão morrer comigo. Essa posição do ex-ministro Ciro Gomes, que por sinal é um dos autores do impeachment através do PDT, de qualquer maneira, é bom que isso fique claro, não é? Que não tem santinho, não tem anjo nessa história. Todo mundo tem seus podres. Agora é a vez dos ministros do Supremo, que a gente sabe serem muito vaidosos e adoram aparecer na mídia. Todos eles, todos os 11 ministros, à exceção de nenhum. Então, agora, esse site bolsonarista, o Folha Brasil, o Folha do Brasil, que reproduz, não é, aquelas falas do presidente,
Ele também se dedica hoje a reproduzir um diálogo havido numa reunião do Supremo, uma reunião remota, havida hoje à tarde. O que dizem aqui os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio? Vejamos primeiro o comentário do site bolsonarista. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello e Alexandre de Moraes, bateram boca durante a sessão da Corte nesta tarde. Após ser interrompido por Alexandre de Moraes, o ministro Marco Aurélio disse que o ministro teria que ouvir. Marco Aurélio atacou. Vossa Excelência gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Alexandre de Moraes voltou a interromper o ministro, dizendo que ele também não gosta de ouvir e gosta muito de falar à imprensa. Assista. Ou está prejudicado o objeto guardião, extingue-se o processo em apreciação da matéria de fundo, ou Vossa Excelência vai ouvir. Vossa Excelência gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Nem Vossa Excelência, que gosta muito de falar, inclusive para frente. Então aí a troca de farpas dos dois ministros de público, não é? Tal qual aconteceu com aquela reunião do Ministério, em que o Moro se diz, né, traído, se diz que o Bolsonaro estava perseguindo ele. Que é outro erro do governo também. A meu ver, aquela reunião deveria ter sido já publicada há muito tempo, porque a imprensa ela vai esgotar isso aí em um mês, 2 meses de mais crises, produzindo cada dia um episódio novo. Mas aqui mostra também que o Supremo tem as suas divergências, ainda não no nível meio escatológico daqueles ministros do Bolsonaro, como aquela louca da ministra pedindo a prisão dos governadores e prefeitos, e daquele ministro da Educação pedindo a prisão dos ministros do Supremo.